Olá! Vamos relembrar as provas dos negócios jurídicos, direito civil? Pois bem, nós temos 5 espécies de provas dos negócios jurídicos, conforme o artigo 212 do Código Civil, que são os documentos, a confissão, a prova testemunhal ou as testemunhas, a perícia e a presunção. Importante relembrar que a confissão é a declaração de uma pessoa sobre determinado fato. A confissão não pode ser revogada, mas ela pode ser anulada por erro de fato ou coação. Então, um exemplo de confissão, quando alguém diz que praticou um determinado fato. Perícia. A perícia é um laudo, um documento emitido por quem tem a aptidão técnica. Exemplos: laudos feitos por médicos, por engenheiros, a perícia feita pelo médico para fins de INSS. A presunção. A presunção é uma espécie de prova, digamos assim, de um entendimento, de uma compreensão pré-concebida. A presunção pode ser absoluta e pode ser relativa. Na presunção absoluta, nós temos aí a possibilidade da não admissão de prova em contrário. Exemplo, artigo 3º da LINDB. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém precisa ser do campo da seara jurídica para saber que não pode matar quem quer que seja, porque homicídio é crime, gera responsabilidade penal e civil. Qualquer pessoa sabe que matar, que roubar, que furtar são atos delituosos, são atos criminosos. A presunção relativa já admite prova em contrário. Exemplos: ação investigatória de paternidade. Quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA para averiguação de paternidade, a lei entende de forma presumida que ele possivelmente é o pai daquela criança, daquele menor em questão, daquela pessoa em questão. Artigo 1597, inciso 1 do Código Civil. Presumem-se filhos do casal aqueles concebidos nos 180 dias depois de estabelecida a sociedade conjugal ou nos 300 dias subsequentes em relação ao divórcio, em relação à viuvez. A presunção relativa admite prova em contrário. A absoluta não admite prova em contrário. Presunção absoluta, iuris et iuris. Presunção relativa, iuris tantum. Quando nós falamos em documento, o documento pode ser escrito, pode ser físico, pode ser eletrônico. Exemplo: contrato de união estável, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Se o documento estiver em inglês, ele deve ser traduzido para o português, para a nossa língua. Testemunha, prova testemunhal. Importante, algumas pessoas não podem testemunhar, como, por exemplo, os menores de 16 anos, que são chamados de absolutamente incapazes, conforme o artigo 3º do Código Civil, os ascendentes, os descendentes, o cônjuge, os colaterais até 3º grau, seja por afinidade, por consanguinidade, o amigo, o inimigo capital, o credor. Mas podem ser ouvidos a título de informante, se o juiz entender necessário. Fica a dica para o exame da OAB.